E aí pessoalzinho do YouTube, eu sou o Mestre Tuga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou aqui para falar de coisas da atualidade da nossa geração. Tanto de jogos, de coisas que foram lançando e, sobretudo, falar de algumas coisas de acontecimentos de empresas. Também vou falar de jogos. Por isso, fiquem atentos até ao final. Espero que gostem e sem mais demoras, vamos começar. Bem, primeiramente para começar a falar, tivemos lançamentos de séries boas, como Wednesday, que finalmente já terminou as duas partes e agora tenho que assistir a tudo da segunda temporada. Epá, lançaram o Round 6, que também foi bom, apesar da terceira temporada ter deixado a desejar. Não foi uma má série de todo e aquilo transmitiu-nos mensagens, só que há pessoas que não conseguem perceber as mensagens. Saiu tipo coisas muito boas. Mas depois tem aquelas tentativas de reboot que estragaram. Ou que vem um reboot que já nota que não está a chamar tanta atenção assim. Que eu já explico isso. Se um reboot de um desenho animado conhecido, como esqueci do nome, que tiraram um dos personagens principais, mais engraçado, e fizeram um reboot meio ridículo que não gostei nada. Reboot do Ben 10 foi o pior de todos. Até o criador original do Ben 10 comentou mesmo mal acerca dele, porque é verdade, foi uma tentativa fracassada, como foi o caso do Teen Titans Go. Como é que a gente que gosta de Teen Titans Go? Mano, tipo, tem momentos engraçados, tem, mas não dá para proteger nem Ben 10 Reboot, nem Teen Titans Go. E agora vem um reboot das Wings. E eu tive a ver o do reboot das Wings. A série ainda não saiu, mas já foi mostrada o primeiro episódio em uns eventos e já foi mostrado teasers disso assim. Mano, o que é que fizeram as Wings? Ah, comenta, acho que já me comentaram, tu não viste isto é uma oportunidade. Filho, não dá para gostar de coisas atuais ultimamente que andam a estragar. Até mostraram o estilo como vai ser a Stella. É assim, eu não. Ninguém pode dizer e negar que havia rapazes que estavam de Wings. O estilo da Stella mudaram completamente. A Layla não tem nada. Puseram mais escuro, com a pele mais escura. A Tecna, com um style que ela nem costuma usar. Os rapazes, como o Sky, é isso assim, mudaram completamente o visual. Só um deles é que manteve o visual. E a Tecna e a Musa dá a entender que não é aquele style que a gente está habituado. Resumindo, mano, não. Chega. Eu já não aguento alguns reboots que saem. A única coisa que pode ser que salve, talvez, é que alguma coisa nessas Wings. Talvez consigam cativar um pouco na história, mas estarem a meter as vilãs e as fadas juntas na mesma escola a estudar é um bocadinho. Já deixar muito a desejar. Realmente estão a deixar a desejar muito o que está a acontecer. Enfim, só se for daqueles desenhos animados que é para dar alguma lição. Winx não era para dar lições nem moral, mas neste momento, como anda-se a tornar as coisas ultimamente, não sei. Bem, voltou Phineas e Ferb este ano que foi uma completa loucura. O que também deixou completamente em loucura e que está bastante bom foi o retorno dos feiticeiros da Every Place. E a filha da Alex é tal e qual a mãe. Adorei a ideia. Houve coisas de retorno que se tornaram bons. E até eu tenho que dizer o seguinte: eu que não era nada fã de Ladybug, até a Ladybug se tornou um desenho animado ótimo. Eu mudei completamente a ideia. Posso-vos garantir que dá para mudar. Nesta última temporada que saiu, daquela coisa tipo infantil que parecia, se tornou um bocadinho mais juvenil. Ahm, mas já há muitas outras coisas que eu não consigo assim ver que vai salvar. Tivemos o caso de jogos. Não, mas antes de falar dos jogos, eu acho que vou falar de outras coisas. Os memes, os brain rots.
Meu Deus do céu. E ainda continuam a usar os Brain Hots. Até com a música de Demon Hunters, K-pop Demon Hunters, fazem com o nome dos Brain Hots. Mano, por favor, Brain Hot não. Eu acho que eu consigo perdoar mais o Skibidi Toilet. Muita gente não gostou do Skibidi Toilet, e é verdade, mas se nós pusermos o Skibidi Deep Toilet ao pé dos Brain Hots, o Skibidi Deep Toilet tem melhor historiazinha, pelo menos, do que os Brain Hots. Enfim. Ahm, tivemos Sigma Boy. Pegaram na música da Dança do Caixão e fizeram um Sigma Boy. Tiveram que pegar na música do Caixão. E eu fiquei tipo, oh meu Deus. Enfim. Mas depois também tivemos umas coisas boas, mas a maioria foi para memes horríveis. Agora, em questão de jogos, tivemos jogos bons, tivemos jogos ruins. Por exemplo, quando eu falei de Ben 10 Reboot, a série foi horrível. Mas se eu vos disser que eu gostei dos dois jogos do Ben 10 Reboot, vocês vão me dizer a sério? Eu gostei muito do Ben 10 Power Trip. Apesar de ser semi-infantil, o Ben 10 Power Trip tem um bocadinho de luta, tem um bocadinho mais de ação, isso assim. Coisa que nós não conseguimos ver na série do Ben 10 Reboot. E o jogo do Ben 10 Reboot, o principal, esse primeiro Ben 10, digamos que até está bonzinho. Tivemos anúncio de jogo. Temos aquela coisa de ainda estar à espera de um jogo indie que é o Billy Best Up. Nem todos ouviram falar desse indie, mas posso-vos garantir que é um ótimo jogo. Até eu já joguei o demo e amei, eu estou à espera que seja lançado. Tivemos anúncios de vários jogos. Tivemos alguns que foram ruinzinhos. Tivemos lançamentos desastrosos de jogos que poderiam ter potencial. Mas depois tivemos um que arrebentou completamente a internet. Hollow Knight Silksong. E sim, Hollow Knight Silksong, que era o jogo mais aguardado. Quando as pessoas iam comprar no dia do mal lançou o jogo, a Steam, a Xbox, a Playstation, a Nintendo tiveram as lojas fechadas. Até a Epic Games tiveram a loja fechada por muita gente. Não. Silksong eu acho que não está na Epic Games, esqueçam. Mas essas principais que eu estou a mencionar, caiu completamente as lojas. Tipo, muita gente a quer comprar Silksong. E sim, um jogo indie 2D conseguiu mostrar o que é que um jogo AAA falha. E outro jogo que mostrou o que um jogo AAA falha é nada mais nada menos do que Misside. Ah, mas Misside já não está na. Já não é muito falado. Não é. Misside está tão em ativo, que já anunciaram para Misside mangá, que está a ser escrito na Rússia e estão em desenvolvimento. E com isso da Rússia estão a fazer algumas maneiras de passar para todo mundo. E a negociação vai ser demorada, mas já está em produção, até no Japão. Possivelmente em anime de Misside, e isso eu li no coisa do Reddit, fãs estão a lançar jogo de Misside fan mod, e isso está a ser totalmente mais. O que Doki Doki poderia ter feito, Misside faz o melhor. É incrível. E agora vou falar de um jogo desastroso contra um jogo que fez o diferencial. Vocês já ouviram falar, óbvio, do Mario Kart World, que saiu e que muita gente está a sair do Mario Kart World para o Mario Kart 8. E porquê que estão a sair do Mario Kart World para o 8? Não é por causa das pistas, não é por causa de nada disso. É porque é que não dá aquela sensação que dava ao Mario Kart. E eu também, quando joguei o Mario Kart World, eu não senti a sensação de estar a jogar Mario Kart. Sem ofensa, mas não dá para gostar de Mario Kart World. E uma das tentativas que eles também tentaram em Mario Kart World foi o mundo aberto. E o mundo aberto fez-me lembrar um bocadinho Forza. Só que depois as missões são meio paradas, isso assim, de exploração. Eles mataram completamente o Mario Kart World. A mudança de pistas, isso assim, até poderia ser interessante se não fosse algumas falhas deles.
Mas o que o Mario Kart World falhou, Sonic Racing Cross World acertou perfeitamente. Sonic Racing Cross World fizeram a comparação com o Mario Kart World e disseram que o Sonic estava muito melhor. E é verdade. Eu fiz o jogatina do teste online. Eles vão lançar a demo e quem comprar e quem instalar a demo, pelo menos eles dão a vantagem de poder ter o save da demo para o completo. E conseguiu fazer tudo de bom em que onde Mario Kart World falhou. E uma das coisas que eu notei em Sonic Racing, uma das coisas que vai ser um bocadinho mais chatinho é nas evoluções dos veículos, porque nós temos que melhorar o nosso veículo para conseguir acelerar um bocadinho mais, para ter a vantagem no boost, para quer que seja o que for preciso, ou termos a vantagem na parte quando ganhamos power-ups, por exemplo, e achei isso interessante. E eu consegui ganhar com com a prancha de snowboard. Quem usar aquelas pranchas de snowboard vai fazer lembrar o Sonic Gravity, aquele jogo que era de corrida de pranchas. E os restantes veículos é mais à base do que foi o Sonic Racing. Incrível. Claro que tem muito aspecto positivo. A SEGA acertou no que fazer e no que fez, porque a SEGA desde que lançou não só o Sonic Frontiers, mas desde que lançou também alguns outros jogos, tem acertado bastante. E a SEGA vai-nos continuar a surpreender totalmente. E vocês estão de acordo comigo? Não estão de acordo comigo? Deixem nos comentários que eu gostaria de saber. Bem, agora falando em jogos que há pessoas que falam mal, mas no fundo até gostam em segredo. Por exemplo, como foi o Mega Man X-Dive. Toda a gente se lembra que o Mega Man X-Dive era online. Só que muita gente reclamou com os eventos, muita gente reclamou que era tal coisa de não sei o quê, e a Capcom acabou por desistir do Mega Man X-Dive. Eles terminaram o jogo com uma história, etc. E fizeram de modo online para o offline com todo o conteúdo. A única pena que não ficou foi quando foi os personagens de Street Fighter que entrou o Ryu, isso assim. Foi uma pena não terem mantido no modo offline, mas pelo menos mantiveram o jogo. Tiveram não sei quanto tempo disponível o online, assim que fecharam o online meteram offline. A Capcom aí deu uma chapada a muitas outras empresas que de jogos online poderia fazer um offline. E claro que depois disso vamos falar da Warner Bros. Com dois jogos que eles lançaram. Primeiramente o Multiverse, que poderia ter sido um sucesso, e o Multiverse parou na temporada 4. Fizeram uma espécie de mini agradecimento, ficam os servidores um bocado online um tempo, e agora nós só podemos jogar offline. Foi pena não ter feito sucesso, foi pena não terem conseguido manter o jogo, mas ele tinha potencial. Devido à sua demora de lançamento e tal, fez com que as pessoas desistissem, mas eu já vi assim atualmente pessoas a jogar o Multiverse e eu digo mesmo que, que é divertido e ainda podem jogar com os amigos que tenham o jogo. E outro jogo que ficou em modo offline, que a Warner tipo disse fiquem com ele, foi nada mais nada menos do que Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Muita gente comentou mal, muita gente falou que tinha poderosismo e não sei o quê, blá blá blá, que as missões eram repetidas e isso assim. Mas também tem momentos interessantes na história. Até que quando lançaram a quarta temporada foi uma tentativa de fazer melhor. Eu acho que, e eu posso garantir que a última temporada do jogo para mim foi uma das melhores, apesar de ser tardio para melhorar o jogo. Mostrou-nos que o Esquadrão Suicida já tinha ali uma espécie de acordo com o Batman, porque já sabiam que aquilo ia acontecer. Até descobrirmos que nenhum da Liga da Justiça morreu, simplesmente as outras versões demoníacas eram pelo Brainier, pelo vilão do jogo,
E a única da Liga da Justiça que morreu mesmo, que não conseguiram ajudar, foi a Diana, neste caso, a Mulher Maravilha. O jogo teve em promoção cá de 5,99€, eu não sei quanto é que teve no Brasil, a versão toda completa, que é a Deluxe, 5,99€, passa para cá. E mesmo não sendo considerado um dos melhores jogos, eu sempre dei oportunidade ao jogo. Eu gostei imenso de algumas coisas de lá. Então eu vou jogá-lo por mim próprio e vou jogar até ao fim. Eu não me importo se é extra repetido assim, mas ter momentos únicos e engraçados, para mim já basta. Bem, e agora vamos passar aos assuntos de empresas. E quais são as empresas que eu vou mencionar? Google, Apple, Ubisoft, EA, mas só por um motivo, e Nintendo. Vou deixar a Nintendo para o fim porque tenho coisas a dizer sobre essa empresa, meu Deus. A Ubisoft também está a deixar desapontado, mas também não é motivo para fazerem aqueles dramas que fazem. Mas depois esquecem-se da outra parte da Nintendo. Enfim, vamos começar pela Google. Em 2026, a Google vai alterar os termos. Dizem que é pela máxima segurança. Em que nós, quando baixávamos um APK ou um emulador ou isso assim, nós tínhamos que dar permissão para instalar. Tudo bem. Mas sabiam que agora aqueles que desenvolvem para o Android vão ter que ser obrigados a pagar $25 para manter o aplicativo. Têm que registrar o aplicativo, têm que dar a documentação com as informações e ter um número de telefone ativo que eles fazem ter o kit do desenvolvimento, etc., com aquele registado para manter. E mesmo sendo instalado fora da Play Store, se não tiver o registro, o usuário não vai conseguir instalar. Imaginemos que também há problemas considerados ilegais, entre aspas, que está Nintendo correr atrás. Como já tem os dados, a localidade da pessoa, fica muito mais fácil deles fazerem processo e correr tudo mal. E isso é um bocadinho chato. Mas quando nós pensávamos que os APKs modificados iam desaparecer, emuladores, etc., os programadores de emulações assim responderam, disseram que isso já era óbvio que ia acontecer, alguns deles aceitaram e vão fazer de tudo para manter, alguns outros nem tanto, alguns vão tentar dar a volta para ver se conseguem, mas a Google está a ficar tipo Apple, totalmente fechada. Enquanto era uma luta para que a Apple pudesse liberar, agora está a acontecer o contrário e é o Google que está a fechar. Eu acho que agora a Apple vai virar Android no iOS e o Android vai virar o que o iOS foi. Mas vamos ver se por algum motivo conseguem dar a volta, porque com as revoltas que vai haver há sempre uma maneira de dar a volta. O mais estúpido é que deram mal a notícia. Disseram que era o Google e a Xiaomi. Só porque a Xiaomi vai ser um dos primeiros a ser afetado. Mas sabiam que, segundo a Google, Custom Rooms e as consolas portáteis não vão ser afetadas. E se nós formos a ver, HyperOS é considerado uma Custom Room. DocOS da Cobot é considerado uma Custom Room. E o Color OS da Realme é considerado uma Custom Room. Então, como é que isso da Google vai funcionar? Mano, não há condições. Só espero que a Google não consiga nada com isso porque tem-se que manter aquela coisa que se mantinha antes. Senão estou a imaginar muita gente a passar para o iOS. É muito provável que possa vir a acontecer, mas enfim. Bem, mas vamos ver com o tempo o que é que acontece em relação à Google. Temos que esperar para o próximo ano. Agora, em questão ao iOS, na parte da Apple, eu acho bastante interessante. Podemos estar a instalar fora da Apple Store, finalmente. Claro que ainda não é assim tanta coisa que conseguimos, mas pelo menos já está a ser possível.
E então, por isso é que existe a parte da emulação fora da Apple Store para instalar-se, por isso é que existe já algumas pequenas possibilidades. E claro, a parte essencial que para os emuladores ainda tem que ser instalado com programas que precisam de ser ligados ao PC, alguns deles, e fazer contraste com o PC. Mas com o tempo, nota-se que isso vai melhorando. Agora vamos ver quanto tempo é que a Apple deixa de disponibilizar tudo o essencial para correr a emulação. Como eu disse, pelo menos a Apple está a ir por um bom caminho. Agora falando da Ubisoft. Mano, eu sei que a Ubisoft tem coisas ruins. Sei que também tem algumas outras coisas que são positivas, só que muita gente ataca pelo lado negativo. Primeiramente, começando, o processo que estão a fazer à Ubisoft em relação ao jogo The Crew não faz porra de sentido nenhum. Não faz sentido. Porque, primeiro, The Crew é um jogo online. Segundo, o jogo, mesmo tendo um bocadinho de história, eles estavam a basear-se no online. E eles decidiram fechar o servidor porque sabiam que já quase ninguém jogava o The Crew 1. Muita gente estava a jogar o The Crew 2. Então, para que é que eles iriam manter o jogo? Ok, é verdade, poderiam ter mantido o jogo offline por causa da história, depois de fecharem, mas decidiram que o jogo iria acabar. Mas agora vou fazer uma comparação. Se estão a fazer isso com o The Crew e só porque é a Ubisoft e estão a mandar a Ubisoft abaixo, então porque não fizeram com a EA quando eles fecharam o Need for Speed World? Lembrando que o Need for Speed World era de 2012 e fechou muito cedo. Need for Speed World, quando fechou, os fãs pegaram no Need for Speed World, fizeram servidores privados, fizeram modo offline e ninguém reclamou. Agora com o The Crew estão a reclamar. Mano, esta geração está horrível. Em vez de pensarem o motivo e não sei o quê, não, processa. Então porquê não fizeram isso com o Need for Speed World? Isto é só uma comparação. Por isso é que eu estou a dizer, essa parte é ridícula. Então não deveriam de reclamar com isso. Porque eles não tinham jogadores suficientes para manter o jogo offline e quase ninguém comprava. Então não venham com agora com fecharam The Crew, não sei o quê, não. Mano, a sério? Deixem-se de ser otários. A comunidade está horrível nesse ponto. E como se trata do o mundo todo já ataca só por ser Ubisoft. E eu acho isso um bocadinho horrível. Bem, claro que a Ubisoft fez também coisas ruins. Eu vou já mencionar agora as partes ruins que nem eu concordo. A primeira, quer dizer, não foi, uma delas não é bem ruim assim, mas é uma pura verdade deles. Primeiro, jogo digital não é nosso. E, verdade seja dita, nós estamos a adquirir licença e a Steam também foi obrigada a meter isso. A única loja que simplesmente deixa o jogo ser permanente nossos é a GOG. Por isso é que a GOG tem aquela coisa de manter os jogos. É uma diferença. Enquanto a Ubisoft, quanto a Steam, Epic, eu não sei se tem essa coisa ou não, mas por exemplo, a Microsoft Store tem essa coisa de licença de keys. E os jogos só ficam na nossa biblioteca, isso assim, se os criadores, isso assim, quando acabar a licença, disserem não, pode ficar na loja. E outros jogos saem. E aí a Ubisoft tem razão. Um jogo online sai praticamente quando é fechado. O mal deles foi ter feito o The Crew online e pago. Por isso é que muita gente está a reclamar nesse ponto. Mas fora isso, sim, a Ubisoft tem razão. Os jogos digitais estamos a comprar licença. Nós não sabemos quais deles é que vai ficar com a gente e quais deles vai sair. Então eu acho que é um bocadinho ridículo essa parte. E as pessoas serem adormecidas sem saber totalmente o que se passa dentro das empresas.
Sim, por isso é que a Ubisoft disse isso. Então nessa parte eu não tenho nada contra, porque eu sei que as únicas lojas que nos permitem deixar é a GOG. Eu acho que a Epic também não é muito dessa coisa de licença digital. Porque eu não vi lá nada da Ubisoft a falar dessa coisa de licenças. Então prontos. Por isso eu acho que a GOG e a Epic são mais seguras nesse ponto. A GOG e a Epic. Porque o restante não. Ok, essa aí. Tudo bem. Então pronto, já falei da parte do The Crew. Já falei da parte em que mencionaram isso do jogo. E agora vêm as duas piores dentro da empresa. Muitos fãs ficaram muitas pessoas ficaram chateadas com o seguinte. Ubisoft diz que microtransação torna os jogos divertidos. Não! Jogos com microtransação não tornam os jogos divertidos. Pelo contrário, deixa aborrecido. Por exemplo, um Assassin's Creed não precisa do online. Nem precisa daquelas coisas do online porque depois acabam por oferecer. E depois o mais ridículo nisso tudo é que são jogos offline. Não faz sentido terem microtransações. Os únicos jogos que eu digo que precisam ter microtransações são os jogos online. São aqueles jogos que as pessoas começam a dizer: Ah, deveria de ser gratuito, não sei o quê, porque é online. Mas há uma coisa que as pessoas não pensam. Num jogo online, as microtransações são importantes porque precisam manter o servidor, precisam pagar o URL, sim, precisam pagar o URL do site e onde está o jogo, etc. Então, aí é compreensível. Agora, num jogo só de história e offline, não faz sentido. Por isso é que eu fiquei um bocadinho par com aquela coisa de os jogos são mais divertidos com o, as microtransações. E outra coisa que está-me a deixar pelo pé atrás da orelha é o que aconteceu recentemente que envolve nada mais nada menos do que assédio sexual dentro da empresa da Ubisoft. E devido a funcionários estúpidos que tiveram esse comportamento, a própria empresa vai ficar manchada. Tudo o que acontece, mesmo não tenha nada a ver com alguns outros funcionários, a empresa fica manchada pelo que acontece. E ficou mais que manchada por causa disso, dos assédios sexuais. E ultimamente muita gente anda a dizer que deviam boicotar a Ubisoft, que a Ubisoft é não sei o quê, que a Ubisoft não sei quanto, só por causa de acontecimentos ridículos. Nem todos os trabalhadores dentro da Ubisoft têm culpa. Então eu não sei qual é o motivo de querer mandar abaixo uma empresa. Eu queria ver se vocês fossem trabalhadores da Ubisoft, eu próprio gostava de ver isso, vocês ficarem manchados por uma coisa que a culpa não é vossa e saberem que a empresa onde está a ficar manchada por funcionários ridículos. Mano, a sério isso? Isso cabe na cabeça de alguém? E devido a isso, não só a ideia de brasileiros querem acabar com a Ubisoft, mas também está a passar por cabeça global. Enfim, mas não é só a Ubisoft a pior. Ninguém fala do que a Nintendo dá a fazer. Então, a Ubisoft é sempre a culpada e ali a dona Nintendo, a rainha dos processos, isso assim ganha com isso. Mano, ridículo. Mas pronto, eu acho que isso é um bocado compreensível, mas deviam de pensar antes de comentar algumas coisas. Agora vamos a outro ponto, que é o seguinte. A Ubisoft, devido à situação que anda, vendeu de jogos da franquia antigos à Atari. A Atari comprou o direito de 5 jogos. Por isso, esses 5 jogos que nós vimos que a Atari comprou, muito brevemente talvez vejamos remasters. E ainda bem que foi a Atari a comprar, porque a Atari, mesmo já não se sente assim tão falada, a Atari mesmo tendo poucos jogos, eles fazem arcade moderno. A Atari é mais conhecida por arcade moderno neste momento. E se com aqueles jogos que pegaram da Ubisoft fazerem um remake, se calhar vão fazer em estilo arcade, possivelmente, e fazer chamar a atenção. E acho que isso é bastante bom. E uma das coisas que poderia ter acontecido que
A CEO, a CEO que é uma bosta, a CEO da Ubisoft é uma bosta, impediu foi a Tencent de adquirir a Ubisoft. Mas muita gente dizia, a Tencent não iria mudar nada. Será que não iria? Para quem conhece a Tencent, sabe que a Tencent sabe o que é que os jogadores gostam. E vocês já devem ter jogado jogos da Tencent e alguns jogos da Tencent sem terem se apercebido. E a Tencent é uma das empresas que, para além de saber o que é que os jogadores gostam, sabe jogar com isso. E qual era o acordo da Tencent com a empresa da Ubisoft? Eles comprariam a parte dos jogos AAA, neste caso Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Prince of Persia, etc. Que são os melhores jogos de lá. Mas para além de eles comprarem essa parte dos jogos, eles ficariam com uma parte da empresa, mas não para comandarem, mas para ajudar quem está lá a comandar. A Tencent estava a fazer um acordo de ajudar na melhoria da empresa da Ubisoft. Eu sei que ia ser um começo um bocadinho estranho, sei que ia ser um começo difícil, mas iria melhorar a Ubisoft com o tempo. Mas muita gente não tinha fé nisso. E eu por acaso tinha fé porque eu sei como é que a Tencent trabalha. E muita gente já viu como é que a Tencent trabalha, quem já jogou os jogos deles. Mas infelizmente a CEO fez porcaria que tinham que fazer um recontrato e atualizar o contrato e não sei o quê. Por isso é que a Ubisoft está a cair também. Enfim, não vou entrar em mais detalhes. Agora fica no que eu disse, fica na cabeça de cada um o que realmente acha ou não. Bem, mas continuando agora, EA matou a franquia Need for Speed. Sabendo que a EA anda a matar várias franquias, por exemplo, a EA não deixa o antigo criador da Alice rever os seus dois jogos, que é um bocadinho ridículo, o criador original. A EA está a matar. Matou um jogo de corridas que eu já me esqueci do nome e matou a saga Need for Speed. E uma das maneiras para demonstrar como matou a saga Need for Speed foi desligando o online do Need for Speed Rivals. Vai afetar alguma coisa? Não, porque o jogo é offline. O Rivals, como é um jogo de Need for Speed offline, o online era só para corridas com os amigos, isso assim. Então vejo que não vai afetar muito. Mas que é chato. Mas temos que saber que o jogo já é um bocadinho antigo, o Rivals. E como já é um bocadinho antigo, isso assim, tiveram de desligar. Mas eu acho que muitos outros Need for Speed vão desligar os servidores porque a franquia morreu completamente. E a EA não tem planos para voltar a trazer Need for Speed, que é uma pena. O que era uma saga grandiosa terminou com uma morte inesquecível. Enfim, vamos ver o que é que irá acontecer futuramente. E se talvez para o ano teremos ou não notícias da EA com Need for Speed. Só espero que tenhamos, porque isso espero que tenhamos e não seja uma bosta como foi o Unbound. Porque o Unbound, para quem não se apercebeu, é uma cópia do It. Eu acho engraçado, a própria empresa copiou o outro jogo, mas com mudança no visual. Não sei, é uma coisa estranha que acontece, mas enfim. Bem, agora falando da Nintendo, eu tinha que deixar a Nintendo para o fim. A Nintendo tem coisas boas? Tem. Poucas coisas boas neste momento. O que é que a Nintendo fez este ano que está louco? Foi, foi atrás de coisas criadas por fãs. Por exemplo, no Garry's Mode baniu tudo o que tinha a ver com mods de personagens da Nintendo. E se eles não tirassem esse pack, que iriam pagar uma multa. Andaram atrás de páginas de fãs, neste caso a Pokémon Company, com a Nintendo. Fecharam páginas de fãs que faziam artes de Pokémon. Simplesmente eram artes
criativas. Fecharam páginas de rooms. Mas ainda bem que existe tech rooms. Tentaram processar de novo alguns fanmods de Pokémon. Bloquearam cópia de Pokémon da Play Store no mobile. Proibiram fãs de usar os jogos num coisa de caridade, evento de caridade. Processaram um mini mercado da Costa Marfim chamada Super Mario e perderam feio. Andam a processar o Power World e, como sabiam que não iam ganhar, andaram a inventar novas patentes para derrubar o Power World. E agora, com o lançamento de Pokémon ZA, vão inventar novas patentes. E isso pode ser que dê encrenca para o lado da Nintendo. A Nintendo, pelo jogo do TG Cards, do mobile, a própria Nintendo teve uma reclamação de fã no visual do jogo de cartas sem ter autorização e eles próprios tiveram que mudar. Até a Nintendo já reagiu mal. Para além disso, andam atrás da emulação. Eles andam a dizer que a emulação não é ilegal. Comentaram que a emulação não é ilegal. Descobriu-se que a pirataria dos jogos que falam que sai mais cedo passa-se dentro da própria Nintendo. Recentemente descobriram quem era o streamer que andava a divulgar os jogos antes de sair da Twitch e tem que pagar $2.000. E para além de ter que pagar $2.000, tem que dar tudo o que envolva de não original da Nintendo. Tudo que tiver em casa que não seja original, que tenha de pirataria de Nintendo, tem que dar à posse da própria Nintendo. E a Nintendo ficou com coisas de emulação que neste momento está a usar para a Switch 2. E agora, por falar em Switch 2, recentemente, finalmente, estão a dizer que a Switch 2 é a pior da geração, que o processador escolhido para a Switch 2 foi o pior. Simplesmente é só uma pequena melhora, mas não mudei nada em relação ao Switch 1. A Switch, alguns estão a retroceder da Switch 2 para a Switch 1 com o desbloqueio, porque o overclock da Switch 1 tem também os 60 FPS, então a Nintendo está a ter os fãs a dizer, alguns fãs a abrirem os olhos a verem, não, algo está mal. Já foi descoberto que o ecrã da Switch 2 não é o melhor. Fizeram comparação e o melhor ecrã é da Switch OLED. Switch 2 tem problemas que aquece com temperaturas altas. Não é? Alguma coisa está mal. E já vai no 7º jogo AAA que ele não aguenta. O 4K é gerenciado por AI. E agora? Acham que a Nintendo Switch 2 da Nintendo é bom? Não, senhor. Mas isto já está a começar a ser comprovado. E mesmo assim, fãs cegos da Nintendo continuam a apoiar a Switch 2. Enfim, é por isso que eu digo. Switch 1 desbloqueado, overclock a 60 FPS, funciona bastante rápido. Simplesmente a Switch 1 só não foi a melhor, entre aspas, porque a Nintendo limitou a simples 30 FPS. Resumindo, a Nintendo está atrás de fãs, está a fazer processos à toa e agora acontecimentos com a Switch está a fazer alargar. E claro, a Nintendo, de tanto matar o Mario Kart World, muitos fãs retornaram para o Mario Kart 8. A Nintendo tem-se demonstrado uma das empresas horríveis também. E agora, de tanto falarem mal da Ubisoft, agora vem uma parte que pouca gente sabe da Nintendo. A Nintendo participou num movimento LGBT. Ok, aí tudo bem. Mas sabiam que usou uma parte do personagem infantil Super Mario quase semi-despido numa coisa de LGBT. Nintendo foi a pior vergonha de todas. E mesmo assim não falam disso.
Então a Ubisoft é pior em relação a isso tudo, ou a Nintendo também esconde algumas coisas? Agora eu quero saber aqui nos comentários o que é que vocês acham disso tudo. Bem, agora para finalizar o vídeo, pessoal, vamos mencionar aqui algumas coisas. Eu ando a jogar o jogo indie esperado, que é o Silksong, no meu smartphone e está a correr bastante bem. Uso um MediaTek, GPU Mali, mesmo que mesmo não seja travado totalmente a 100 FPS, dá para jogar bem. Por isso, quem tiver um smartphone com um GPU Mali consegue jogar o Silksong, é só baixar e jogar, que está brutal no Game Hub. No Eden vai dando pouco a pouco. Misside vem a versão completa, pelo menos em 2026, com várias surpresas. E eu ainda estou à espera de Misside. Só espero que saia Misside para mobile. E uma das dicas que indico que possa sair para mobile é devido ao começo do jogo, porque muitas coisas parecem easter eggs do que pode acontecer. Só espero que eu acerte, porque eu uma altura dizia que Slender the Rival iria sair para mobile por causa de sair para a Switch e acertei. E claro que se vocês quiserem saber mais novidades acerca de conceitos de jogos, de emulação, saberem configurações, etc., então vejam o canal do Kira que ele percebe bastante. O Autoridade Games, nota-se que tem umas pequenas falhas, mas também gosto do canal dele. E o canal Immortal Games, que é onde dão as notícias de hardware, etc., e onde vocês podem saber um bocadinho mais também de anúncios da Nintendo. Fiquem atentos a esses canais. Se vocês gostam de tecnologia, assistam ao canal do Nunaguinha. Se vocês gostam de coisas a ver com portáteis e isso assim, Pocket Hype. Se vocês gostam de Glow Games, aconselho o canal do meu amigo Ota. Já há bastante tempo não passo pelo canal dele, mas continuo a ver que ele tem vídeos interessantes de Glow. Claro, e deem um apoio. Caso venham ao canal do OTA, escrevam Vim pelo Mestre Estuda. Digam aí nos comentários o que acharam destas novidades, desta notícia. Eu sei que foi um vídeo bastante grande. Eu sei que disse que não iria fazer vlogs assim, mas neste momento eu tive que fazer este vlog porque era para desabafar e para vocês verem o que anda a acontecer atualmente. E mais desgraças e coisas boas poderão vir mais para a frente. Eu sou o Mestre Tuga, como digo em todos os meus vídeos. Eu fui!